Olá, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar mais uma obra do nosso curso FUVEST, Opúsculo Humanitário da Anísia Floresta. Eu queria que, se você ainda não assistiu a aula anterior, que nós falávamos sobre a questão da escola em Memórias de Marta, sugiro que assista. Memória de Marta é uma obra que ela tem por foco central a possibilidade de a escola emancipar um sujeito que vem de uma classe muito baixa, né? A menina morava numa favela, favela de São Cristóvão, e conseguiu virar professora e escrever suas próprias memórias numa linguagem exemplar, servindo de exemplo para muita gente. No entanto, essa personagem é feminina, e é justamente esse o link para a obra Opúsculo Humanitário. Nízia Floresta também é professora, ela sai do Rio Grande do Norte, se casa, mora no Rio Grande do Sul. Ela tem que sair em 1937 por causa da Guerra dos Farrapos. Ela vai morar no Rio de Janeiro e monta uma escola chamada Escola Augusta. E isso em homenagem ao esposo, né, Manuel Augusto. E ela reclama no seu texto, nessa carta, nessa pequena carta, nesse opúsculo, né, nesse gênero, que ela manda um recado para a sociedade liberal de sua época, a sociedade do século XIX. Ela diz que existe um legado que uma sociedade deve deixar para o seu povo, que é a o saber escolar como pressuposto para a emancipação de um povo e do indivíduo. E especificamente ela reclama que a escola para as mulheres deve ser deve ser objeto de reflexão muito forte para o governo. Por quê? Porque havia escola só para homens, as escolas régias destinadas às mulheres, elas eram muito poucas, eram restritas, e a qualidade do ensino muito baixa, porque os gestores não tinham formação nenhuma, não havia material didático, nenhuma lei que abarcasse um currículo nacional que pudesse ensinar de verdade as mulheres a se emanciparem. Então, em nome desse tema, né, desse link das duas obras, que eu peço licença a você para a gente poder compartilhar a tela e rever pontos importantes dessa obra a partir de trechos selecionados de cada capítulo, tá? Vamos lá, então. Ó, então aqui nós temos Opúsculo Humanitário, uma obra da segunda metade do século XIX, 1853. A outra obra que eu falava, a Memória de Marta, ela é de 1888, né? Então, as duas obras são contemporâneas, as duas obras têm uma visão crítica sobre a realidade, embora essa aqui, ela se bifurca, ela começa realista e naturalista, fazendo a crítica ao sistema escolar, mas ela diz que, além da escola formal, é necessária uma escola religiosa, uma educação religiosa em nome de Maria. E aí, por causa da presença da Boa Mãe, é necessário que essa obra não seja totalmente vista sob a ótica realista, né? A presença da religião coloca uma visão um pouco idealizada sobre a formação moral das pessoas, né? Então, vamos ver desde o princípio. Aqui um breve resumo, né, da Dionísia, daí a ideia de ser Nísia, eh, uma corruptela do nome dela, né? Dionísia, virou Nísia. Floresta seria um pseudônimo, né? Ela nasce, então, no Rio Grande do Norte, em Papari. Depois ela se casa e vai para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ela vai no extremo, né? Depois ela fica no meio, ela faz uma média, né? Ela vai parar, após a Guerra de Canudos, no Rio de Janeiro. E ela começa escrevendo no semanário. O semanário era um jornal semanal, né? Em vez de ser diário, era um semanário. E aqui é a capa, né, desse jornal que ela trabalhou, ó, Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens. E aqui era uma série de mulheres preocupadas com a questão da situação, da condição da mulher na sociedade, e ela é uma dessas jornalistas, né? Então, o que que ela faz? Ela manda um recado para o Brasil em relação ao que ela pensa, tá? Antes de a gente começar a obra, vamos fazer uma breve introdução. Nós estamos falando aqui de uma obra que sofre grande influência da constituição do nacionalismo. O nacionalismo foi construído no Brasil, né? Nós não amamos o país só porque nascemos aqui. A gente foi condicionado por razões externas, estímulos externos, a amar o país. Então, nós temos aqui a Índia Lindóia Moema, não sei se você lembra, mas Lindóia, Lindóia é a Índia que morreu picada por uma serpente, ela está no livro O Uruguai, do Basílio da Gama, né? O Uruguai, opa, o Uruguai do Basílio da Gama. E a Índia Moema, ela está na obra Caramuru, do Frei José de Santa Rita Durão, tá? Essas duas obras aqui,
elas refletem para nós dois importantes pontos das mulheres, né? As duas são índias, as duas morrem por amor, as duas se doam, né? Canção do Exílio, Canção do Exílio é uma obra de Gonçalves Dias, assim como Leito de Folhas Verdes, assim como Canção do Tamoio. Então, quando chega essa autora, mais ou menos o terreno está quase que preparado, né, para receber coisas que falam bem do Brasil e de sua construção. Então, essa primeira geração poética aqui do Brasil, que vai derivar dessa independência, a gente vai chamar de primeira fase do romantismo, né? A primeira fase romântica, ela vai mais ou menos de 1840 a 1850, ela tem como pressuposto criar a cor local, falar bem do país, né? Por exemplo, Iracema é um anagrama da palavra América, e um dos projetos do José de Alencar é contar coisas do Brasil e também coisas de Iracema, que é metáfora de tudo que acontece no país. Então, quando chega a Anísia Floresta, veja só o que ela diz. De tudo, isso resulta a necessidade de uma reforma radical na instrução pública, dando-lhes um centro de unidade e de ação que a torne uniforme por toda parte e vá gradualmente extirpando os vícios, os defeitos, ela já faz crítica aqui, né? Que tem aqui obstado o seu progresso e desenvolvimento. Então, ela fala que todo esse amor que nós tivemos ao engrandecimento da pátria, ele é bem-vindo. No entanto, a pauta mulher e a pauta educação ficam em segundo plano. Isso vai até o reinado de Pedro II, né? Que ela pega o segundo reinado. Então, ela vê com bons olhos essa ideia de emancipação política, de falar bem do Brasil, mas ela não abre mão a ideia de ter que melhorar coisas que não melhoraram ainda na gestão dela enquanto jornalista, né? O capítulo 1 diz o seguinte: vamos apresentar agora o tema. Em todos os tempos, em todas as nações do mundo, a educação da mulher, então você vai anotar aí nos seus apontamentos, né? Foi sempre um dos mais salientes característicos da civilização dos povos. E ela vai fazer um percurso, né? Vai falar da África, vai falar do Egito, especificamente do Império Romano, da Grécia, vai falar da França, da Alemanha, dos Estados Unidos, como as mulheres são percebidas nessas nações, e principalmente nações que já estavam na época dela destacando em termos de progresso material e de civilização. Ela vai dizer, olha, é possível então, se existe civilização, se existe educação, se existem mulheres emancipadas, respeitadas, que criam bem suas famílias, é possível a gente fazer isso aqui também, né? Então, ela tem como pressuposto toda uma história. E como ela é professora, ela vai pegar isso como comparação, tá? Então, ela vai começar fazendo um apanhado geral, depois ela bifurca falando de Brasil. Então, ela vai usar um método de dedução. O método de dedução é aquele que você parte do maior para o menor. Então, ela vai falar aqui da Europa, depois ela vai falar de alguns países da Europa, depois ela vai falar da América, depois ela desce para a América do Sul, fala de índios, falam de negros, depois fala de Brasil, certo? Então, índio, ó, negros, e depois ela fala do Brasil como um todo, e isso tudo com esse foco, né? Educação da mulher, tá? Então, para ela, as mulheres na Ásia eram consideradas instrumentos do homem. Então, aqui a mulher é submissa. Para os católicos, as mulheres deveriam elevar seu respeito e comportamento, tendo como referência Maria. Então, aqui ela vai usar essa mulher como um padrão feminino de descrição, de relação com a sexualidade, de educação com a criação da sua família, dos seus filhos, no caso Maria teve um só, né? Então, se na cabeça dela, se a gente se basear em Maria, seria uma sociedade melhor. E as mulheres seriam fonte de respeito, tá? Então, Maria é o grande, ela vai aparecer várias vezes citada aqui, não só no começo, tá? Então, vamos para a nossa incursão histórica. Ela vai fazer sempre as mesmas coisas em diversos locais do mundo. Por exemplo, no Egito. No Egito, ela diz que os homens, obviamente, são importantes, mas que o Egito desprezava a inteligência feminina. Então, a gente vê a história de o sacerdote, o faraó, não havia, então, muito espaço para as mulheres, né? Na Pérsia, a mesma coisa, a sabedoria era destinada aos magos, né? A realeza era destinada aos magos. E na Índia, a sabedoria dos deuses em nada emancipou as mulheres. Então, sempre ela está percebendo que houve uma construção
histórica para deixar a mulher onde ela está. Se a gente está falando em construção histórica, que esses eventos históricos se repetem ao longo da própria história, dá para a gente associar esse filósofo aqui como base para a construção dela. Ela não cita Hegel. Eu que estou dizendo para você que é possível você entender melhor se você conhecer Hegel. Hegel, ele diz que a história ela é a manifestação do espírito que marcha, do espírito do mundo que marcha rumo à liberdade, né? Então ela está se esforçando enquanto expoente para dizer, olha, nós precisamos libertar as mulheres dessa prisão doméstica que foi colocada historicamente sobre ela. E ela diz que isso aconteceu então no Egito, na Pérsia, na Índia e em outros lugares. Então vou trocar de cor aqui, ó, para dizer que o que ela está acontecendo acontece várias vezes em vários locais do espaço-tempo, em vários momentos, né? Que vai se repetindo e vai se aprimorando e vai evoluindo, e vai mudando o jeito e ao mesmo tempo vai conservando o aspecto anterior. Por isso que Hegel fala de tese, antítese e síntese, tá? Então, sei. Nos lugares que ela está citando, a mulher era submissa, vamos chamar de submissa de S, ela está reclamando uma emancipação feminina, vamos chamar de E. O resultado, então, dessa submissão feminina, com esse desejo de libertação, vai gerar no século seguinte, né, no final do 19, no começo do 20, as revoluções ligadas à libertação desse sexo, chamado pela Simone de Beauvoir de segundo sexo, né? Num livro que ela condena exatamente a mesma coisa que está sendo condenada aqui por Nízia Floresta. Então, a gente vai colocar aqui, ó, que a síntese vai ser os movimentos sociais ligados à liberdade da mulher, tá? Então, isso aqui a gente pode chamar de tese, aqui a gente pode chamar de antítese e aqui a gente pode chamar de síntese, certo? Então, o esforço que ela está fazendo aqui de emancipação fazendo um contraponto histórico de como a mulher foi submissa e desejando que a mulher não seja, vai gerar esses movimentos sociais. Ela em si, seria, se ela tivesse viva, né, seria contra esses movimentos sociais por causa da questão religiosa. Então, a ideia de a mulher, ela mesma, adotar Maria o modelo de comportamento, seria uma saída melhor, né? Mas a história não fez isso, né? A história criou mesmo os movimentos sociais mais à frente, certo? Bom, aí no capítulo 3 ela passa pela Europa e coloca, por exemplo, a citação de algumas mulheres, né? A Aspásia era uma sacerdotisa grega, né? Que era uma mulher muito inteligente, que escrevia poemas. Safo também, que fazia poemas de amor, que é essa segunda. A Pericione, gente, eu não achei referência delas, tá? Tentei até estudar, né? Então a gente precisaria de um outro tipo de fonte, porque as que eu tenho não consegui encontrar, mas com certeza na mesma linha de raciocínio, como a Telecila de uma mulher independente. Então, todas essas mulheres foram esquecidas pela sociedade ou suprimidas pelos sábios gregos. Isso aqui tem um termo de redação do Enem, né? Contribuição das mulheres que fizeram história, tá? Porque as mulheres foram apagadas. Se não fosse o marido de Marie Curie autorizar que ela publicasse os capítulos, os estudos que ela fez com polônio na descoberta da radioatividade, ele teria publicado a pesquisa que foi dela, porque só os homens poderiam publicar. Então, várias mulheres foram apagadas da história, embora fossem absolutamente competentes, né? Isso tá assim, historicamente comprovado. Se eu pedir para você assim, fale o nome de um filósofo, vem na sua cabeça um monte de homens, né? Então a gente estudou Sócrates, Platão, Aristóteles, Descartes, Leibniz, Spinoza, passamos por John Locke, Rousseau, Thomas Hobbes, chegamos em Nietzsche, passamos por George Berkeley, chegamos em Sartre, só ali na frente que vai aparecer Simone de Beauvoir no século XX, junto com a Hannah Arendt. Se a gente pensar em cientista, a gente pensa em Einstein, pensa em Newton, pensa em Arquimedes, a gente não fala o nome de mulher, né? Então, será que elas não existiram para essas áreas? Existiram, mas foram, como ela está dizendo, suprimida pela potência da história masculina que insiste em estar no livro didático em detrimento da contribuição feminina. Então, a constituição dessa listagem da FOVEST é para a gente refletir sobre isso, tá? Ó, no 4, apresenta a visão dos romanos, que igualmente eram déspotas que não podiam compreender e ministrar à mulher a educação que lhe convém. Então, o povo romano também era machista na cabeça dessa estudiosa, né? E não é só, acho que na cabeça dela, né? Na cabeça de toda pessoa que estudou um pouquinho de história, não é mesmo? Capítulo 5.
reflete sobre o papel da educação da mulher. Então, lembremos que tudo que ela está fazendo está girando em torno disso aqui, que é o tema da nossa aula, né? É uma verdade incontestável que a mulher, que a educação da mulher muita influência teve sobre a moralidade dos povos e que o lugar que ela ocupa entre eles é o barômetro, é o indicador, né, que marca, que indica os progressos de sua civilização. Então, ela está dizendo, educação em mulher, se a gente investir nisso, vai dar muito certo. Eu, particularmente, concordo com ela, né? Sou professor, obviamente, não vou abrir mão da educação, mas eu creio que as mulheres elas são muito mais racionais que os homens, são muito mais preocupadas com a família, com a ética, falam menos palavras inadequadas, têm uma preocupação maior com o outro, né? Então, de alguma forma, é importante escutar o que a Anisa tem a nos dizer, né? Quanto à educação religiosa, olha só. Caridade, virtude personificada no sexo pela mãe do Redentor. Lembremos quem é a mãe do Redentor, tá vendo? O texto ele passa a ser redundante, porque ela repete muito, né? Ó, muito a mesma coisa em vários capítulos, tá? E o heroísmo com que algumas santas mulheres suportavam o martírio, na esperança de uma vida melhor, daqui a pouco ela vai citar até Joana d'Arc aqui, né? E outras mais, né? É, podiam então somente consolar a mulher cristã. Feliz aquela que de fato era, né? Então, esse aqui é o modelo de educação social, familiar e doméstica que a mulher deve seguir. Capítulo 6. Ela diz que a Alemanha é o berço do romantismo. Lembremos que um dos teóricos do romantismo é o alemão Goethe, né? Então, Goethe, ele fala, metamos o martelo em todas as regras. No livro Entre o Grotesco e o Sublime, ele exibe a ideia de liberdade. Meter o martelo em todas as regras é sempre buscar a liberdade. A gente falou que o Hegel era um filósofo que estava dizendo que o espírito marcha para a liberdade. A Revolução Francesa é calcada em três pilares: liberdade, igualdade e fraternidade. Então, a gente pode pressupor que liberdade é uma característica absolutamente romântica, tá? Aqui, está dizendo para nós ainda, a Alemanha tinha instituído, via legislação, a igualdade dos gêneros dentro do matrimônio. Então, homem e mulher tinham os mesmos valores, né? Considerando que Deus doou aos dois a mesma inteligência. Então, o que ela está dizendo? Que a Alemanha já está à frente colocando a ideia de igualdade entre os gêneros, tá? E a gente está fechando aqui o ideal, o ideal de Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade, tá? Se somos iguais, somos livres, somos fraternos, respeitamos uns aos outros, beleza? Então, isso faz parte do contexto do romantismo, então ela tem um viés que está no limite entre o romantismo e realismo. É romântica quando ela propõe que a gente tem que ser livre, que a gente tem que se amar, que a gente tem que se respeitar, que a gente tem que se educar. E é e ainda quando busca Maria como solução para isso. E ela é realista quando ela vai criticar o Brasil, quando ela vai dizer, olha, o Brasil não conseguiu isso, né? Então, ela começa a tecer críticas à economia, à política e à educação, e aí, então, a gente está na fronteira. Se a gente julgar isso aqui, ó, como aqui o romantismo e aqui o realismo, então essa obra ela está aqui, ó, tá? Na fronteirinha mesmo, uma obra de transição, né, entre os dois aspectos, depende do ângulo que a gente olhar. Certinho? Olha só, no capítulo 7 ressalta que a Alemanha está em vantagem, pois possui o verdadeiro espírito de família e respeito à velhice, né? Então, esse espírito de família aqui é justamente a ideia que vai se desenvolver, que nós vamos chamar na frente de nacionalismo. E aí, esse nacionalismo, ela não sabia, né? Ele deve ter um limite, o espírito de nacionalismo, né? Esse amor que os alemães têm pela Alemanha e tal. Isso vai gerar, depois da virada do século, ela não estava viva, né? Vai gerar o nazismo. Então, tem que tomar cuidado, porque esse nacionalismo ele deve ter um limite, tá? E aí, nós que já estamos à frente, a gente já sabe que seria melhor repensar o nacionalismo com o cosmopolitismo. E não impede de você amar o país que você nasceu e respeitar aquilo que te deu a cultura que você tem. Mas quando você é um cosmopolita, você respeita o mundo todo. E aí os preconceitos caem, né? E aí as crianças que estão passando fome, precisando de educação, tanto no seu país quanto em qualquer outro, são importantes, né? E por isso nós precisamos ter uma visão aí um pouco mais global desse processo, não uma visão individual que vai gerar essa Segunda Guerra aí, né, que ela nem sabia que existiria. No capítulo 8.
foco na Grã-Bretanha. Então, ela vai elogiar agora a Grã-Bretanha. Ela pega sempre o ponto positivo. Por isso que ela é romântica, tá? Porque se a gente olhar a história da Grã-Bretanha e da Inglaterra, o que que ela fez? Ela fatiou a África, né? A África é pobre hoje muito por causa dos países da Europa, que na Conferência de Berlim, em 1893, dividiram o continente africano em nome do progresso. A gente sabe que negros foram tirados do território não só para a escravidão, mas para servirem de exposição em zoológicos humanos. Elefantes, marfim, cultura, todas elas foram fatores de composição de museus que a gente sabe que nessa situação os museus também têm um foco negativo, porque foram compostos a partir de obras roubadas, né? Roubadas desses continentes. Então, ela não vê isso. Então, ela só vê que a Inglaterra é positiva. Lá, para ela, a Inglaterra está na liderança do progresso material e civilizatório do mundo, tá vendo? Então, por isso que a gente vai classificá-la como romântica nesse trecho. Ó, a mulher inglesa, educada nos severos princípios de uma ação e severa moral, dá provas desde sua mais tenra idade, desde a sua mais tenra mocidade, de uma discrição, olha o positivo aqui, ó, de uma imodesta altivez, que as mulheres de outras nações não lhe podem disputar. Está dizendo, um modelo de comportamento real, não espiritual como Maria. Inglaterra, Alemanha, uma mulher francesa, que ela vai citar que é muito caridosa, né? Ó, ainda sobre a educação da mulher inglesa, fundada na moral, ela diz, a verdade, ela cita, né? A verdadeira base de um governo é a liberdade política, conforme ilustra o autor do Espírito das Leis Montesquieu. Então, aqui ela está se remetendo a um autor muito forte da Ilustração. Ilustração é o nome que a França dá para iluminismo, Iluminismo, que é o nome que a Inglaterra dá, para esclarecimento, que é o nome que a Alemanha dá, que é a mesma coisa. Se você olhar algum exercício de iluminismo e às vezes, em vez de usar iluminismo, usa ilustração ou esclarecimento, é a mesma coisa, só que em países diferentes. E o que que Montesquieu fala nessa época? Que é necessária a divisão de poderes. Então, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, que ficavam nas mãos dos reis, nessa visão de Montesquieu, vai ficar agora separado. Por isso que nós temos aqui o STF, que seria o representante judiciário, nós temos a Câmara de Deputados e do Senado, que é a legislação, e nós temos o presidente da República, que é o executivo em nível federal, certo? O presidente da República. Então, aqui, a gente percebe que nós escutamos o iluminismo e adotamos um modelo de comportamento para a nossa república baseado nas leis de Montesquieu, certo? Assim também a religião deve ser a base da educação da mulher. Então, peraí, se o espírito das leis é a base de educação de uma república, a religião é a base de educação de uma mulher, beleza? Então, ela divide aí, né? A mulher, ela tem que ser educada com um pouco de diferença em relação ao homem. Bom, agora, além de Montesquieu, cita Rousseau, né? O que que você acha da citação dele? Olha só. A mulher é especialmente feita para agradar ao homem. Se o homem deve, por sua vez, lhe agradar, trata-se de uma necessidade menos direta. Seu mérito está na potência, agrada unicamente pelo fato de ser forte. E o Rousseau, a gente sabe, né, com todo respeito ao que ele escreveu, né, Discurso da Origem dos Homens, né, Emílio, a gente sabe que ele teve 5 filhos, ele não criou nenhum, né, para poder ser o grande filósofo aí do iluminismo. Daquele que fala que o homem nasce bom, a sociedade que o corrompe. Mas o que que Nízia está querendo dizer? Está querendo dizer que o Rousseau está errado. A mulher não tem que servir ao homem. Por que que eu sei disso? Porque ela já citou que na Alemanha o direito entre homem e mulher é igual, certo? Então ela vai dizer, olha, Rousseau, ó, a gente respeita, mas nesse quesito aqui você falhou, tá? No capítulo 11, Joana d'Arc está na guerra aí dos 30 anos, né? É uma guerra entre católicos e protestantes, e ela vai lutar em nome da religião, depois ela vai ser canonizada como a Santa Joana d'Arc, né? E ela diz que, sobre essa mulher, que ela representa a coragem capaz de desenvolver nas francesas o amor maternal. Quer dizer, uma mulher, então, baseada em Maria, ela tem um comportamento X e vamos somar isso com o comportamento derivado de Joana d'Arc, que é que vai dar para essa mulher coragem para poder desenvolver toda essa postura que é sugerida em torno de Maria. Então, vamos somar as duas coisas aqui no comportamento da mulher. Veja que quando ela coloca tantas regras para que uma mulher seja a mulher que ela idealiza, ela acaba tirando da mulher
a sua possibilidade de escolha, né? Porque a mulher não vai ter muita escolha, vai ter um protocolo a seguir. Então, embora ele esteja acertando na ideia de que é necessária uma educação para todos e principalmente para as mulheres, porque isso nivela a mulher com o homem e a mulher tem muito a contribuir, certinho, apoio. Aí, de repente, ela fala, mas para contribuir tem que fazer isso, 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 isso. Então, acaba colocando tanta coisa nas costas da mulher que é muito difícil atingir esse ideal que ela tá supondo, né? Agora, o que que acontece se a gente atingir esse ideal que ela está sonhando? Por isso que é uma obra, de novo, romântica aqui, né? Próximo ao realismo. Ó, como a Inglaterra, a França apresenta grande número de mulheres moralistas. Então, vamos chamar isso aqui de positivo, ó. Poetas e escritores de todos os gêneros, procedentes das diversas classes da sociedade. Nobre, burguesa, operária, todas têm fornecido autoras mais ou menos distintas pelos seus trabalhos na grande obra da civilização, certo? Então, a mulher, quando ela é exposta a processos de educação, ela vai contribuir para a civilização. Então, essa é a parte que acho que a gente tem que levar, né, da Anísia para nós. Isso é absolutamente verdade, né? Ah, tem umas piadinhas aí que mulher não sabe matemática, porque foi tirado dela a possibilidade de estudar matemática, porque ela foi direcionada para o ambiente doméstico. Se a gente pegar outra obra, que é Memórias de Marta, a mãe da Marta, ela é analfabeta, porque ela teve que ficar trabalhando como doméstica, passando roupa, porque o esposo tinha falecido, ela não tinha como sobreviver e morava numa favela. Então não dava para chegar em casa agora, se intelectualizar, ler um bom livro, aprender matemática, aprender ciências, virar uma cientista. Então, é muito difícil, né? Porque a sobrecarga na mulher é muito grande, né? É, no 13, a educação francesa desenvolve a filantropia, tá vendo? As mulheres ficam mais filantrópicas na França. Então, eu vou pegar a liberdade e a igualdade na Inglaterra, eu vou pegar a disciplina religiosa na Inglaterra, eu vou pegar a coragem de Joana d'Arc, vou pegar a distinção e a sabedoria de Maria e vou associar isso à inspiração de São Vicente de Paula. São Vicente de Paula é um sacerdote conhecido por fundar congregações ligadas à caridade, né? Então, ela diz então que a gente tem esses modelos, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, modelo 1, Maria. Modelo 2, Joana d'Arc. Modelo 3, as alemãs. Modelo 4, as francesas. Modelo 5, as inglesas. E você monta uma tabelinha aí, ó, mais ou menos assim, ó. Aqui a gente vai ter uma retidão de caráter, uma santidade, um amor irrestrito, né? Joana vai promover coragem, as alemãs, o ideal de liberdade, o ideal de igualdade, igualdade, tá? As francesas, caridade, caridade. E as inglesas, disciplina, disciplina, tá vendo? Então aqui ela vai montando o que deve ser uma mulher aqui no Brasil. Para a gente atingir aqui isso que ela está dizendo, somente pela educação. Ok? E aí ela quer que a mulher brasileira seja tudo isso, que tenha retidão, que seja proba, que tenha coragem, que tenha igualdade em direitos, que seja caridosa, que seja disciplinada, né? Baseado nos princípios religiosos. Agora, analisando os Estados Unidos, ela fala o seguinte: o que é o saber? Vamos fazer aqui um diagrama também, ó. Vamos pensar em saber. Para que serve o saber na Europa? Eles são cultos porque eles gostam de ser culto. Eles acham que ser culto é uma parte exatamente da manifestação do próprio hábito deles, né? Então, eles gostam do saber pelo saber. Então, a Europa, eles usam o saber pelo saber, ok? Nos Estados Unidos, ela está dizendo que eles têm amor ao útil e não ao fútil, que eles vão. é, o fútil seria, na cabeça dela, como os americanos enxergam os franceses, né? Cheios de estética, de perfume, desfiles de moda. Então, isso para um americano, isso é fútil. Porque todo saber dos Estados Unidos tem que ser transformado, convertido em algo a ser produzido e vendido. Ah, eu sei todas as capitais do mundo. O francês, por exemplo, vai adorar falar essa frase. Aí o americano vai dizer, tá, mas o que que. Então vamos montar um aplicativo e vamos vender esse aplicativo e as pessoas vão montar um jogo e isso vai ser convertido em dinheiro, porque time is money. Então aqui, ó, o saber não é o saber pelo saber. O saber é útil, útil. E no Brasil? No Brasil, você pode até rir, né? No Brasil, o saber é para humilhar o outro, né? É visto como algo negativo. Quem é muito inteligente é chamado de CDF.
Não pode ser inteligente no país, entendeu? Quem é muito, quem é muito esperto em termos de matéria, sofre bullying na escola, né? Porque é uma pessoa que estuda, né? Chamar de bobo, não, você é bobo demais. Se você pensar nos Simpsons, a Lisa toca sax, é feminista, entende de meio ambiente, é atuante no Grêmio da escola, absolutamente inteligente. E todo mundo odeia a Lisa, a gente gosta do Bart, né? O Bart é o sujeito meio brasileirado, malandro ali e tal, entendeu? Então, o Brasil, o saber vai ser algo tão negativo que a gente vai ter que fazer como a Anísia, ter que construir. Aí, ela está escrevendo um texto para explicar a importância da educação. Só num país que nunca se prezou a educação, né, que isso faz sentido. Né? Não faz sentido na Europa um texto que valoriza a educação, porque eles já valorizam, entendeu? Mais ou menos o que eu quero dizer. É óbvio que lá na Europa tem texto que valoriza a educação, gente. Espero que vocês me entendam aí, tá? Capítulo 16. Ela cita essa autora que você está vendo ali no livro, né? A Cabana do Pai Tomás, que é um livro absolutamente romântico. Vou colocar aqui o posicionamento de novo, tá? Ela fala que esse livro aqui deve ter partes decoradas. O pai e a mãe têm que ler para a filha, porque ela vai se transformar num sujeito que vai proteger o próximo e principalmente vai ser defensora do fim da escravidão. Então aqui ela já está meio Castro Alves já, né, de transição para o realismo, dizendo que tem alguma coisa errada no país, nós vamos ler esse livro para combater a escravidão, tá? No capítulo 17, o foco agora é o Brasil, né? Qual seria a doação mais importante dessa civilização que é o Brasil, desse liberalismo que é o modelo econômico que nós adotamos, né? Que é o capitalismo, capaz de alinhar o país ao mais elevado patamar de civilização da humanidade? A resposta é simples, né? É o tema de todo o livro: educação, tá? E aqui a gente está vendo, ó, o país Brasil é o país que menos valoriza professores, tá? Então, pesquisa em 35 países de percepção dos brasileiros. Aqui, 0%. Então, quando o professor fala que a nossa profissão é desprestigiada, ele está dizendo isso. Todos. Ó, existem alguns professores que se destacaram, o professor Clóvis de Barros, o professor Luiz Felipe Pondé, o, o Leandro Carnal, né, o Paulo Freire, todos se destacaram e não eram desprestigiados. Mas nós não temos aí todos os professores nesse patamar, certo? Então, veja, o mais valorizado é a China. Aí você pega um gráfico desse aqui, ó, entende por que que a China está disparando no mercado mundial agora com tecnologia, tá? Por quê? Quando se respeita o professor, há um desenvolvimento educacional muito grande. E aí, então, esse índice de progresso que uma nação tem, ele dispara. Tá? Então, quer fazer o Brasil melhorar, quer fazer ele produzir coisas, criar invenções, registrar patentes, né? Não deixar nossos engenheiros ir embora, nem precisar importar uma tecnologia para fazer esse celular funcionar aqui no país, tem que investir em educação, entendeu? Quer deixar de ser um país só agrário e passar a ser um país científico e industrial? Temos que investir em educação. Então, isso já está sendo falado há muito tempo. Qual que é a causa? Ela vai falar daqui a pouquinho. A causa disso não ser assim, né? O processo de colonização. Daqui a pouquinho ela vai criticar os portugueses, tá? Bom, ela lamenta que o Brasil tenha aqui, ó, herdado de Portugal o desprezo pela educação do sexo feminino. Então, segundo ela, o, o que aconteceu é, embora Portugal tenha autores muito respeitados, como Alexandre Herculano e Almeida Garrett, e ela cita e elogia esses caras, ela fala, os que vieram para cá não foram esses intelectuais. Os que vieram para cá foram os degradados, degredados, né? Os degredados e degradados, tá? Foram os expulsos de Portugal, os prisioneiros de Portugal para uma higiene social de lá, vieram pessoas que eram gente de má índole para violentar os nativos de cá. Então, ela tem essa consciência de que quem veio para cá foi gente ruim. Ela vai, inclusive, citar trechos aqui, né? E aí, esse desprezo se dá não só na educação, né? Não só da mulher, mas do pobre também. Então, se a gente pegar numa escala social, né, no século XIX, quem tinha acesso à educação? Essa elite. Onde que ela fazia faculdade? Em Portugal, na Europa, lá em Coimbra. Lembra? Bentinho falou para José Dias que ia se formar lá na Europa. Embora tenha se formado em em São Paulo, ele acaba relatando para nós que era um circuito muito natural. O Moacir, filho de Iracema de Martim, ele vai estudar na Europa, né? Ele é criado pelo pai lá. O Brás Cubas é formado em Direito por Coimbra.
E aí, se você olhar, por exemplo, isso é refletido também na língua. Então, quando se fala uma reflexão sobre o quanto a língua é violenta, quanto de palavra nós não falamos, palavras que são de caráter violento. Por exemplo, eu vou destruir o outro. Ó, eu estou armado até os dentes, entendeu? Quer dizer, e quanto de palavra não é de uso pejorativo quando se fala em homem e mulher? Dá uma olhadinha nesse esqueminha que eu coloquei aqui para você, ó. Touro, qual que é o sentido? Quando se refere a um homem. Homem valente, né? Aquele homem é um touro, ele é forte. Vaca, que é o feminino de touro. Quando se refere à mulher, né? É uma prostituta. Cão, quando se refere ao homem, o melhor amigo do homem. Cadela, olha, tá vendo o significado? Para mulher é negativo. Garoto de rua, morador de rua. Garota de rua, prostituta, tá vendo? Aventureiro, quando se diz de homem, né? Viajante, desbravador. Aventureira, prostituta, mulher aventureira, né? Pistoleiro, pistoleira, o galinha, a galinha, vagabundo, vagabunda, puto. O homem, quando se diz essa palavra puto para o homem, que ele está nervoso, está irritado. E puta significa algo relativo à sexualidade da mulher. Então vejam só que existe mesmo um desprezo pela mulher e um desprezo pela educação. E um desprezo que ela não falou aqui, né? Um desprezo pelo pobre. Então a gente pode falar de interseccionalidade cultural. Interseccionalidade cultural diz para nós o seguinte: no plano X, não, né? No espaço, YZ, certo? Se você tem um ponto de encontro, vamos colocar esse ponto de encontro aqui, ó, na origem, tá? Nós temos então, vamos imaginar que uma pessoa nasce pobre, ela vai ter problemas específicos para essa classe social. Se ela nasce da cor negra, ela vai ter um segundo problema. Se ela nasce negra e pobre, é diferente dela nascer negra e rica. É diferente dela nascer pobre e branca, por exemplo, tá? Mas e se ela nasce também mulher? Aí nós temos uma tríplice fronteira que chama de interseccionalidade cultural. São três problemas que se juntam e potencializam a dificuldade de se estabelecer enquanto respeitada e cidadã num país que, ao longo de sua formação, excluiu negros pela escravidão, excluiu pobres, né? Aqui a elite estudava na Europa, o pobre não podia fazer faculdade, ele era chamado de desclassificado, tá? Por isso que a nossa família de classe média e baixa, por exemplo, ela tanto insiste em estudar, né? Porque aquele que estudava saía de desclassificado para um classificado e possivelmente poderia ascender socialmente, tá? Aqui ela cita, além da que a gente já falou, que é a Joana d'Arc, a Públia Hortência de Castro. Essa mulher conseguiu enganar os professores se vestindo de homem para poder estudar. Então, ela está provando o que ela falou no capítulo anterior, que os portugueses não queriam emancipar a mulher pela educação, e quando tomaram conta do Brasil, eles trouxeram essa situação para cá. Então, o estudo era só para os homens, e as mulheres precisavam, sem estudo, cuidar de afazeres domésticos, né? Lavar, passar, cozinhar, costurar, pregar botão em camisa, participar da limpeza, e etc. Sobre os portugueses que vieram para o Brasil. Aqui, obviamente, pelo que eu já falei, você já sabe, né? Uma crítica. Não, mas todos sabem que não de homens ilustres, né? Os homens ilustres, ela cita que é o Almeida Garré, da época dela, tá? Do romantismo português, primeiro momento. Alexandre Herculano, que é um professor de história, e escreve o livro Eurico, o Presbítero, que também é romântico, tá? Então, esses caras, ela elogia, fala, esses daqui que deveriam vir para cá, né? Se o Brasil fosse colonizado por gente assim, seríamos melhores, tá? Mas a gente foi colonizado por gente negativa lá, ó. Pessoas vulgares, de aventureiros, intrépidos ou de condenados pelas leis de seu país, se opunham à maior parte das expedições que aportavam as praias brasileiras e iam povoando pouco a pouco. Então, ela diz que quem veio para cá veio para fazer dinheiro, não veio para educar, não veio para cuidar de ninguém, tá? Bom, nós estamos falando do processo de colonização. Aí, quando a gente falar, né, lá na frente, ela não sabia que haveria a Primeira Guerra Mundial, a migração para cá, aí é diferente. Aí os migrantes, muitos deles vieram com famílias, né, para poder construir aqui uma história que não podiam construir mais na Europa em função da guerra. Então, separa isso, você está falando do processo de colonização aqui, tá?
Brasil Colônia, busca pelo ouro. Deixa eu só voltar aqui e lembrar. Esse capítulo também vai valer porque eu vou dizer aqui, né? Viu que agora eu estou colocando negativo? Quando colocar o negativo, aí a gente já está caminhando para uma visão mais realista. Lembremos que o realismo é crítico, ok? Então, a visão realista dela é negativa. A visão romântica, que ela diz como deveríamos ser. Quando ela idealiza, ela é romântica. Quando ela critica, ela é realista. Certinho? Ó, e porquanto a ambição do poder e a sede de ouro são sempre insaciáveis e sem freio, não se esqueceu Portugal de mandar continuamente baixar desapiedados, magistrados corruptos, tá vendo? Tudo negativo, ó. Olha os adjetivos. E enxames de agentes fiscais de toda espécie que, no delírio de suas paixões e avareza, despedaçavam os laços da moral, assim pública como doméstica. Vamos citar na literatura? O pai do Leonardo Pataca, o Leonardo Pai, Leonardo Pataca Pai, ele era um vendedor ambulante, ele era chamado de mascate. Mascate é vendedor ambulante. E aqui no Brasil, sem concurso nenhum, quando ele aporta aqui, ele vira um meirinho. Que é meirinho? Um oficial de justiça, certo? Outro português, para provar o que estou falando para você, João Romão, lá no livro Cortiço, comerciante vagabundo que arquitetou a enganação com Bertoleza até a morte dela, e ele virou o quê? Ele virou barão no final da história, tá? O Miranda, lá do livro Cortiça também, né? Ele veio para cá e não se esforçou em trabalhar, ele se casou com uma filha de um industrial rico, né? E ele virou um comendador, certo? E por último, nós vamos ter aqui o Jerônimo, que veio para cá e se contaminou com o modelo brasileiro de ser, acabou sendo um sujeito muito violento e tal, e se demonstrou um assassino. Ele acaba matando o filme para ficar com a Rita Baiana, tá? Então nós temos aqui, ó, os portugueses que vieram. Negativo, 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 tá vendo? Aí a literatura está comprovando o que ela está dizendo para nós já na história, ok? Bom, vamos agora ainda falar de Portugal, né? Agora de uma visão geral de Portugal. Vixe, o povo comeu mesmo, hein? Ninguém tá falando em comida, todo mundo tá quietinho. Ah, tem que falar só mesmo com você, que a gente vai ter essa computador, então. Mas se tivesse falado pra gente, se você quiser colocar uma cervejinha lá, né? Uma Black Miss, fechar o tinho ao estilo. Posso colocar? Você bebe? Não quer nenhuma? Né? Não, mas ela gelada, vai demorar. Vou colocar lá. Quem sabe se anima daqui a uns 40 minutos. Para ser sincero,
Continuar a aula aqui. Ó, Portugal aqui é descrito então como um pigmeu que vive de glórias passadas, conservado na vaidosa pretensão de continuar o seu projeto no gigante Brasil. Por isso que é importante, né, o que ela fala sobre a independência, né? Eles não podemos aceitar essa forma de colonização agora intelectual que Portugal exerce no Brasil, né? Nísia, vamos voltar. Aqui ela está dizendo. Que ela anuncia a negligência quanto às escolas foi um projeto de dominação cultural. Então, não foi um erro, de má administração, foi um projeto. Isso foi de propósito. Por quê? É mais fácil dominar aquele que é alienado, que não é instruído, do que aquele que é, né? No 25, a didática do século XIX, ela condena a escola que era feita de forma violenta. Então, a gente tem que lembrar que os primeiros professores da colônia eram os padres. Eles traziam a ideia de que o erro deveria ser, ter como punição a violência. Ok? Daí o uso da palmatória. Então, a palmatória você está vendo esse objeto com furinhos. Então, a hora que ele bate, puxa para cima, dá uma diferença de pressão, e aí a pele da mão, da palma da mão, sobe, né? Então, a mão ficava toda inchada, né? Então, os professores tinham o aval das famílias, né? Porque as famílias elas recebiam também essa punição quando se confessavam, né? Então, o padre punia o pai, desde o Brasil colônia, né? E punia também os filhos quando eles erravam na escola. Então, esse era um modelo, né? E era o modelo em todas as colônias de Portugal. São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Trinidad e Tobago, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Macau, todos eles eram desse jeito, né? Por quê? Porque deveria ter uma única instrução para justamente servir essa instrução de modelo de dominação, tá? Então, essa inaudita e brutal severidade, ela condena isso mesmo, tá? Era sancionada por um grande número de pais, cuja educação tinha sido assim feita, tá vendo? Então, era uma coisa de determinismo. O que que era o determinismo? É quando uma ação exterior se repete, se repete. Então, vamos falar de determinismo por hereditariedade, que é a teoria do Hipólito Taine, né? Um sujeito que recebia educação X, ele promove a educação X no seu filho, que promove X no seu neto, que promove X e assim por diante, até, ou seja, não existe forma, de acordo com o determinismo, de você quebrar essa situação. Hoje o determinismo não vale 100%, né? Hoje nós sabemos que nós também influenciamos o meio. Sei lá, um exemplo bem simples disso. Machado de Assis, né? Se a gente acreditasse que o determinismo era 100%, um sujeito pobre, negro, epilético que mora na favela jamais seria o maior escritor de todos os tempos, né? Então ele quebrou esse determinismo. Mas não é fácil, tá? Quebrar. No 26, ela diz: quanto mais ignorante é um povo, tanto mais fácil é um governo absoluto exercer sobre ele o seu ilimitado poder. Tá vendo que ela repete, né? Ela reafirma, quando ela fala alguma coisa no capítulo, dois ou três para frente, ela afirma isso, que eu acabei de falar, que quando nós temos um projeto para a exclusão de pessoas, é mais fácil um governante exercer o poder sobre aquele que é ignorante, né? Vamos imaginar, então, o porquê que isso é um projeto. Vamos imaginar um bolo de aniversário. Tem aqui um bolo de aniversário, essa velhinha e tal. Esse bolo de aniversário, quando ele está ali, a gente não sabe quantas pessoas vão na festa de verdade, mas a festa começou. Vamos imaginar que tem 50 pessoas na sua festa de um aninho de vida, tá? Se tem 50 pessoas, em quantos pedaços, independente do tamanho do bolo, hein? Em quantos pedaços a sua mãe vai cortar esse pedaço de bolo, né? Esse bolo vai cortar no mínimo em 50 pedaços. Se o bolo for muito grande, né? Ela vai cortar em 100 pedaços, cada um tem o direito de comer dois. Aí quando uma pessoa fala assim, não, eu já comi muito, eu não quero, não, obrigado. Você já viu que as pessoas insistem? Não, come, tá gostoso. Então leva, é seu. Então, cada pedacinho X, Y, Z aqui do bolo, ele pertence por direito a alguém. Raramente você viu alguém que saiu de uma festa de aniversário sem comer bolo. Só se a pessoa não quis mesmo, mas o pedaço dela estava lá, tá? Agora vamos trocar, ver quanto é diferente nesse processo que ela está falando de alienação.
cultural e educacional no país? Vamos trocar agora pessoas por vestibulandos, tá? E vamos colocar 7,5 milhões de pessoas, de jovens que querem fazer faculdade. O problema é que nós não vamos ter de vagas um bolo que seja compatível com essa quantidade de pessoas que querem comê-lo. Nós, nós vamos ter só 3,5, ou seja, 3 milhões e 500 mil vagas nas universidades brasileiras. Isso significa que metade que presta vestibular não entra. Então, como que você me explica isso? Que nós temos uma mão de obra a ser formada de jovens que querem estar na faculdade e não estão na faculdade. Porque não é uma questão só de seleção, é uma questão de projeto. Tem muita gente que é boa, que você conhece, talvez até você seja um deles, né, que já está preparada, tá, e não consegue entrar, dada a dificuldade que é. A título só de curiosidade, vamos falar da Universidade de Buenos Aires, a UBA. Você nunca viu um argentino escrevendo assim, ó, passei, hashtag é federal. Por que que ele não faz isso? Porque lá na Universidade de Buenos Aires, ela é de verdade pública, terminou o ensino médio, não tem vestibular, é só fazer a matrícula, certo? Então, no primeiro período, sei lá, de jornalismo, tem 2.000 alunos. Segundo período, muitos viram que não era aquilo que eles queriam, desistem, trocam de curso, entendeu? Então, não tem vestibular, certo? Ou seja, tem bolo para todo mundo. Tem bolo para todo mundo. Ah, mas não é da qualidade. Os críticos falam, não, não estou discutindo isso. Estou discutindo a ideia de que há um cerceamento, uma possibilidade de entrar ou não. Lá não há. Lá é público, certo? Bom, vamos para frente, né? Agora, aqui, ó. Vamos pegar aqui. Se o Brasil, países com adultos analfabetos, né? Onde é que está o Brasil? O Brasil é o 14º país do mundo com adultos analfabetos, certo? E isso explica muito dos nossos problemas políticos, da desigualdade, né? Quer dizer, se você pegar um índice de analfabetismo baixo de países como, sei lá, Finlândia, Canadá, né? Eles enfrentam, obviamente, os problemas que são inerentes à administração e à cultura deles, né? Mas são diferentes do nosso. 27, ele evoca Platão. Por que que ele evoca Platão? Porque Platão, quando ele escreve a República, ele escreve uma vida ideal, né? Quem é o administrador? É aquele que mais consegue chegar próximo do pensamento, visando o bem coletivo. Então, esse sujeito é o filósofo. Então, na pirâmide social, o filósofo está lá em cima, certo? E ele vai fazer leis tão éticas pautadas no bem comum que não vai haver diferença de gênero. Então, a educação para o homem vai ser igual à educação para a mulher, tá? Então, Platão, inclusive na sociedade ideal dele, não tem nem escravos, né? Porque todo mundo é ideal, né? Então, por isso que eu falo que ela é uma mulher romântica, neoplatônica. Então, o ideal de filosofia dela é justamente um sujeito que pensa nesse mundo perfeito, esse mundo fora da realidade. Só que tem que tomar cuidado, porque quando Platão idealiza esse mundo perfeito, é um mundo também hierarquizado e vertical. A lei vem de cima para baixo e você tem que se adequar a ela. Então, daqui para virar uma sociedade extremamente positivista e uma sociedade autoritária é um passinho, tá? Então tem que tomar um certo cuidado, né, com esse tipo de ação, né? Porque o Platão não dá margem para nenhum tipo de liberdade, você tem que seguir o que está sendo pedido ali, tá? Bom, a fraqueza física é um dos pretextos, tá vendo? Ó, então, para ela, a mulher não é um século frágil, tá? É um pretexto, é uma mentira, né? De que se prevalecem certos sofistas, né? Vamos entender sofistas aqui como os mentirosos, né? Para subtraírem a mulher ao estudo, para a qual a julgam imprópria, tá? Então, você é fraca, não pode estudar à noite, não pode trabalhar à noite, porque você tem que cuidar da saúde, porque você é mais franzina, né? Isso é mentira, né? Então, está dizendo isso é pretexto para continuar condicionando a mulher ao ambiente doméstico. Repele também qualquer tipo de situação que fixa o poder da mulher com base em seus atributos exteriores. Então, a menina que está sendo formada tem que ser formada na educação proposta por Maria, por Joana d'Arc, pelos alemães, franceses, já falamos isso. No entanto, quando a mãe
ela enfeita a menina, coloca o brinco, coloca a roupinha, não sei o quê, coloca o salto, coloca sutiã, passa batom, tal. Ela está dizendo, olha, isso aí não está certo, né? E aí eu coloquei a foto, não preciso nem explicar, né? A importância desse sujeito aqui para nós, né? Ela está dizendo exatamente o que ele está falando agora, só que muito tempo depois, porque ela está em 1853, né? E esse cara aqui está em 2025, então não se resolveu a questão da sexualização ainda em idade precoce, tá? Ela vai criticar isso em outros momentos e vai dar solução, né? Ó, no 29, narra a chegada da família real no Brasil, em 1808, você já sabe, fugindo de Napoleão Bonaparte por causa do bloqueio continental de 1806, né? Quem escolta a família real para cá é a Inglaterra. Então ela está dizendo, tá vendo? Os portugueses negativos, mas a Inglaterra é positivo para ela, tá? Quer dizer, está aderindo aos eventos históricos aqui, né? Vamos colocar aqui a Inglaterra positivo e o inglês negativo. Cita alguns progressos e melhoramentos, como tribunais, escolas, academias, foi o que aconteceu mesmo, né? O Brasil, principalmente o Rio de Janeiro, foi transformado em uma mini Europa. Então, as arquiteturas, a criação da Biblioteca Nacional, do Jardim Botânico, a criação do folhetim, o jornal circulando agora, né? Quer dizer, é mais ou menos o que se fazia na Europa, tá? Então, houve um certo avanço material. No entanto, por herança europeia, acreditava ser inútil ensinar a mulher a escrever. Por quê? Quem está no governo ainda é Portugal e a gente já estudou isso, que os portugueses não estão preocupados com a emancipação feminina. Pois isso resultaria em correspondência amorosa, tá? Então é por isso que a gente não estuda em literatura muitas mulheres literatas nessa época, né? Porque elas foram suprimidas dessa potência, né? Por ciúme, por machismo, né, de seus parceiros, tá? E por isso elas foram, então, acopladas dentro de suas casas, cuidando do ambiente doméstico. Entendeu por que que a FUVEST escolheu só autoras discutindo em épocas e espaços diferentes a questão da mulher na sociedade? É para a gente realmente é, encarar a sociedade de uma nova forma, né? Ó, o determinismo, que eu já te expliquei o que é, né? É uma força exterior, coercitiva e maior que o homem. Reafirma que a opinião geral, a opinião do homem, era de que a instrução intelectual feminina era prejudicial. Por que que o homem não quer? Porque, olha só, se eu pegar esse ranking aqui que eu trouxe para você, né? Mulheres mais poderosas do mundo. Então, eu tenho aqui, ó, presidente da Comissão Europeia, eu tenho presidente do Banco Central Europeu, eu tenho vice-presidente dos Estados Unidos, na época era a Kamala, né? Presidente da General Motors, tal. Isso aqui tudo era cargo que se paga, obviamente, muito bem para os homens. Então é óbvio que o homem não quer ceder esse espaço, que é o espaço que ele poderia atuar, né? Então, qual homem que não quer? Lembremos, né? Nem todos, é um homem machista mesmo, né? O homem que está seguro de si, se preparando, ele vai continuar sendo também um profissional qualificado e requisitado por essas empresas. No capítulo 31, ela anuncia as escolas régias, que são as escolas para as mulheres, tá? A maioria delas, aí, se você é de fora da cidade, você vai encontrar uma escola com esse layout aqui. Aqui, por exemplo, nós temos o Grupo Brasil, Escola Estadual Brasil, né? Era desse jeito, né? Eu estudei lá, já era uma escola mista, né? Nós somos mais jovens, mas havia separação por gênero. E a separação por gênero, se você lembrar, ela está também em outra obra, o Ateneu, que era uma escola só de homens, tá? Só de homens. E aqui, nas escolas régias, só para as mulheres. Então, tá vendo? Ó, olha a disciplina, olha o jeito, todas elas com os pés no mesmo, juntinhos, tá vendo? Todas elas com as mãos aqui. Então, a gente está falando de educação. Aqui, fazendo, essa aqui está fazendo outro exercício, tá vendo? Todas iguais, possivelmente estão treinando para algum desfile, que elas estão de fora da escola, possivelmente um desfile de 7 de setembro, que era muito comum aí antigamente. Então, vejam só, a educação, ela está propondo aqui para nivelar e para que a mulher contribua com o seu saber para a sociedade. Mas essa educação, você pode ver que ela é uma educação ainda que precisa ser refletida, porque ela coloca padrões, sim, sem direito de escolha, né? Então, é a ideia de se adaptar à necessidade de obediência a um sistema maior e vertical, tá? Aqui, uma crítica a Dom Pedro, né? Muito teria podido fazer em prol da educação da mulher, mas ele nada fez, né? Ele fez em termos de progresso, ajudou a implantação do telégrafo, foi até progressista, né? E por isso que os jornais da época, né, o País, né, faziam uma crítica em relação a ele. Olha essa charge para você ver, né? Mostrando ele como cansado, né? Já não dá conta de administrar, né? Até vira o golpe da República.
Aqui ela fala sobre pedagogia. Ó. Começa a se esboçar no primeiro posicionamento dos pais contra os castigos corporais. Então vamos esquecer essa parte aqui, ó. Isso aqui está na virada do século. Vamos pensar o seguinte: que é um governo liberal? É aquele exercido pelo burguês, né? Por quê? O governo anterior ao burguês era a monarquia era conservadora, né? O governo liberal é aquele que estimula o estado de intervenção mínima. Por quê? É por conta das empresas a geração de emprego e geração de renda. O Estado é um mediador. Em termos de educação, a educação que o burguês propõe, ela tem quatro possibilidades, né? Esse governo liberal propõe quatro possibilidades. Não precisamos falar da tecnicista aqui, ó, que ela vai existir na ditadura militar, quando institui-se o ensino à distância, o Instituto Universal Brasileiro, são passo a passo para executar a função, sem a presença do professor. Então, é uma educação muito técnica, né, e quase que individual mesmo. Essa aqui não está sendo falada na obra, tá? Nós vamos falar dessas duas primeiras aqui. Olha só, pedagogia tradicional. Pedagogia tradicional é aquela sentada no poder do professor. O professor fala, o aluno responde. Essa é que ela é a favor, tá? A pedagogia renovada é aquela em que o professor deixa o aluno escolher o momento de desenvolver. O professor passa uma atividade, fica longe, a hora que o aluno esboçar uma dificuldade, o professor ajuda sem dar a resposta, tá? Ou seja, ela é não punitiva, ela é a favor do desenvolvimento do próprio aluno. E a pedagogia tradicional, ela polariza. Então, a Anísia está dizendo, ó, nós queremos essa pedagogia, ela quer essa pedagogia tradicional, educativa, que está centrada no professor, no entanto, sem a violência. Então, misturada com essa, na fronteira, sem a violência, sem bater. Né? Sem bater. Ela é contrária à ideia da palmatória, beleza? Então, para ela, a educação deve realmente instruir, educar e disciplinar. Disciplinar. Ela não vê nenhum problema nisso aqui, não, tá? Ok? Mas, ó, ela não pode ser autoritária e violenta. Autoritária e violenta, né, derivada daquele modelo que os padres trouxeram do Brasil colônia, ela fala isso aqui não pode existir, certo? Tranquilo, né? Espero que já tenham pegado o jeitão da obra. Agora é só manter o que a gente já falou. Ó. No capítulo 39, denuncia que falta uma lei nacional que normatiza a educação. A lei de diretrizes básicas da educação começa com o Vargas. O Vargas institui o primeiro Plano Nacional de Educação. Antes, a educação era estadual. Então, estados como São Paulo e Minas, que tinham dinheiro do café e do leite, educavam mais seu povo. Mas o Maranhão, o Ceará, o Piauí, que não tinha, educava menos. Então, o Brasil era totalmente desnivelado. Era isso que Monteiro Lobato criticava em suas obras. Então, o Vargas já tinha uma ideia de plano nacional. Essa parte boa do Vargas, né, do início do mandato dele, né? Então, para a autora, ninguém aporta no Brasil em busca do progresso moral e intelectual, mas apenas para o financeiro. Então, se ninguém de fora cuida do Brasil, quem tem que cuidar é o de dentro. Então, por isso que ela já está propondo, ó, nós precisamos disso, nós precisamos, né, de escolas régias, sim, nós precisamos agora de uma lei que normatiza, já está uma mulher muito à frente do tempo dela, né? Ela está em 1853 falando essas coisas, né? Aqui eu já citei o Ateneu, né? Então, sem regulamentação, os gestores são ineptos, eles sabem mais ou menos escrever, têm algum dinheiro, esse dinheiro é fruto, né, da escravização, da violência e tal. De repente, eles montam uma escola, um estabelecimento educacional. E eles vão, como não tem a instrução pedagógica, eles vão ser violentos. E aí a gente retorna àquele slide que eu falei para você anteriormente, né? Ela não quer a violência e o autoritarismo na educação. Ela quer a instrução, a educação, a disciplina e quer a educação religiosa também. A gente pode colocar aqui, ó, a religião também, tá? A educação moral, sim, mas a violência não, tá? Então aí precisa realmente a pessoa para ser gestora ter um mínimo, né, de compreensão de que está trabalhando com material humano. Ela está reclamando isso e é uma tônica até hoje, né? Qual que é o limite entre escola e empresa, né? Ela está reclamando isso. Aqui, então, ela apresenta agora dados, né, fornecidos, olha só, isso é dela, ó, o quadro demonstrativo do estado da instrução primária e secundária do Brasil, um ano antes do livro ser publicado. Então, ela vai dizer o seguinte: o número total de estabelecimentos masculinos, para os homens, ó, 46 mil, para as mulheres, só 8 mil. Então, você está vendo aqui, ó, 5 vezes menos as mulheres teriam espaço para poder estudar. Então, é lógico que os homens vão se formar e vão ocupar espaços de dominação
econômica e cultural. Os homens vão escrever e vão escrever livros que doutrinam a mulher e que provam que, e como não tinha rede social e nem novelas, o que que instruía em modos de comportamento? O folhetim, né? Então, veja, dos 55 mil estabelecimentos, só 8 mil era para as mulheres, né, aproximadamente. Aqui ela faz também um estudo por unidade federativa. Em Minas, ó, nós tínhamos 209 só 24 para mulher. Na Bahia, 184, só 26 para as homens. Ela detalhe agora, né? Tá vendo? Ó, no Rio de Janeiro, que é o estado onde está a capital do país, né? 116 estabelecimentos, 36 para as mulheres. E em Pernambuco, 82 estabelecimentos, só 16 para mulheres. E nos outros? Os outros não tem, né? Acre não tinha, nem existiu o Acre ainda, né? Amazonas, Mato Grosso, né? Quer dizer, tá muito aquém do que se espera, né? Então, hoje, qual foi a solução para isso? Escolas mistas, nem para homem nem para as mulheres, né? Então, todos os gêneros têm os mesmos direitos de receber a mesma instrução do mesmo professor. Agora tem uma LDB, uma Lei de Diretrizes Básicas, tem a Base Nacional Curricular Comum, tem o material didático para homens e mulheres na mesma sala, né? Então, um dos baluartes de que isso realmente foi necessário foi a Anísia Floresta, né? Outro foi o autor do Ateneu, né, que é o Raul Pompeia, outros foram especialistas em educação, como os pioneiros da educação, outro foi o Vargas, né, e assim por diante. Nós vamos somando possibilidades de melhoria em determinado campo de atuação política. Capítulo 37 anuncia que Gonçalves Dias será direcionado às províncias do norte para catalogar os problemas a serem resolvidos no país, né? Então, quais são os problemas? Olha só, o Gonçalves Dias é o nosso poeta mesmo, ele era funcionário, que hoje seria o IBGE, né? O sujeito que estava preocupado com o Brasil como um todo. Ó, o que que ele vai ter que anotar para trazer para a corte resolver? Como se fosse um andarilho da educação, né? Uma espécie de secretário do ministro da Educação hoje. Ó, deficiência no método de ensino, multiplicidade e má escolha dos livros didáticos, falta de programa de estudos nos estabelecimentos literários, insuficiente inspeção de alunos e baixa frequência e evasão. Veja que até isso é pauta para congresso hoje na área da educação, até hoje, né? Como que a Dilma Rousseff tentou resolver isso? O plano decenal de 2014 até 2024, né? Esse plano decenal era justamente para aumentar a quantidade de docentes, aumentar o nível de professor com diploma no país, com mestrado, com doutorado, para diminuir a evasão, certo? E melhorou, né? Era para estar pior do que está. No capítulo 38, anuncia que o Brasil é diverso, pois no interior ainda se conserva tradições arcaicas, como cesta, quer dizer, dormir depois do almoço, castigos corporais, ela já disse que é negativo, artesanatos e cópia vulgar de modas francesas, tá? A moda francesa é legal, mas a cópia vulgar para ela, né, não é legal. Aí eu trouxe essas duas imagens para você olhar. Uma foto de uma escola no século XIX e uma escola uma foto de uma escola 200 anos depois, no século XXI. Você consegue ver diferença? Eu olhei para mim, é a mesma coisa. Um quadro, carteiras. Nem com a pandemia a gente conseguiu modificar muito a questão da escola. Vou te fazer uma pergunta aí para você refletir. Se um menino de 1850 nascesse agora, com 11 anos, né, em 2025, ele ficaria muito assustado com as mudanças físicas, tecnológicas da sociedade. Quais seriam os espaços em que ele ficaria mais calmo? Ou seja, quais espaços hoje que estão mais próximos do século XIX? Em outras palavras, quais espaços que visualmente evoluíram menos para esse menino se acalmar? Aí você vai dizer para mim isso aqui, ó. A escola, o cartório e as igrejas. Beleza? Três espaços que estão muito próximos do que foram quando foram criados, né? Mudaram muito pouco. No 39, elogia o esforço de algumas famílias em se alinharem ao positivismo moderno, quer dizer, ela acha que isso aqui é uma vantagem, por quê? O que ele traz? Ele traz disciplina, ele traz ordem, né? Ele traz progresso, ok? Ela está alinhada com esses ideais. Então, aqui, por esse ângulo, ela é realista, né? Que o positivismo está dentro da base do realismo, certo? Muito bem. Nos 50, anuncia o embrião do homeschooling,
né, que é aquele estudo que a gente faz em casa. Ó, estamos intimamente convencidos de que nenhuma diretora poderá fazer de nossa filha aquilo que nós poderíamos fazer. Então, quem tem que educar, segundo ela, enquanto nós não temos uma legislação, nós não tínhamos uma legislação, um gestor competente, um sujeito focado na educação, com material didático, com um pouca evasão, com uma escola estruturada. Então, aí quem tem que educar é a mãe. Por isso que a mulher tem que se inspirar em Maria, porque quando ela for mãe, ela vai passar essa educação para o filho, tá? Bom, aí, ó, então decidimos pela educação sob teto paternal. Isso é o homeschooling, pelas mães em condições apropriadas, tá? Hoje a LDB diz que é direito do cidadão, dever da família e do Estado. Então, nós temos a família mais o Estado proporcionando a educação. Educação, tá? Então, não pode ser a família, agora estava dizendo aqui, né? Ó, porque a escola não conseguiu, então a mãe vai ter que educar e instruir, né? Hoje isso pode, mas em parceria com o Estado tem um sistema para que isso aconteça, para que o homeschooling aconteça, né? E tem uma situação X que pode, outra não. Bom, o próximo capítulo defende o direito à maternidade, à amamentação. Olha que bonito. Não tinha, a pessoa não tinha. Qual que é hoje? 180 dias. Nossa, então o que ela falou lá virou realidade, ela ficaria feliz. Não sei se ficaria feliz, porque 180 dias a criança está com quantos meses? 6 meses. Ela ainda não anda, ela ainda não fala. E de repente ela precisa amamentar. E aí ela é apartada da mãe, porque a mãe tem que voltar para o mercado de trabalho, né? Eu não sou mãe, eu sou pai. Eu acho que deveríamos dar para as crianças a ideia de que a criança, ela, quando estiver andando, estiver se alimentando e não mais amamentando, aí sim deveria acabar a licença maternidade. Aí a mãe volta para o mercado de trabalho e aí vem o pai para agora estabelecer o laço de afeto com ela, ele ter uma licença maternidade depois desse momento que dura em torno de um ano, né? Então, eu, na minha cabeça ideal, sonhando que nem ela sonha aqui, eu acho que licença maternidade deveria ser 12 meses para a mãe e depois 12 meses para o pai, né? É assim na Alemanha, né? Ela é dividida. Por quê? Nós precisamos também ter contato com os filhos, né? E aí ficaria igual para todo mundo, enquanto a mãe é absolutamente necessária. A gente nem precisa explicar a importância do leite materno, né? O pai fica trabalhando, ele não estabelece muito laço com o filho, né? E agora a gente ficaria. Eu acho que seria uma experiência para a gente compreender que seria uma outra relação de pai e filho, né? Muito bem. Nos 42, né? Condena a. Não acho que não é 42, não, acho que é 52. Tem que tirar esse L. Será que tem? Né? Acho que tá errado. Aqui é 51, tem que tirar o. É verdade, tá errado. 52, tá? Vamos tirar esse xzinho daqui. 52. Condena o contato da criança com o negro, embora não fosse a favor da escravidão. Veja, ela não é a favor da escravidão, mas ela diz que, daqui a pouquinho nós vamos falar disso, que por causa do calor, ela é baseada no positivismo de alguns médicos, né, que dizem que pelo calor os negros andam sem camisa e são sexualizados, esse contato deveria ser evitado pela criança em formação, tá? Ela é contra a escravidão, mas ela sabe que enquanto existe essa formatação, a criança deveria evitar o contato com o negro, né? Então aqui tem uma questão aí, né, controversa, pelo menos, né, ligada ao preconceito, né? A corrupção na adolescência diz o seguinte: por causa do calor dos trópicos, né? Então aqui tem calor, calor é igual a menos roupa. Então ela usa a expressão corrupção da adolescência para falar aquilo que o Felca está falando, né? Adultização. Adultização. É isso que ela chama de corrupção na adolescência, tá? Obriga os escravos a andarem seminus, né? E isso é uma influência negativa na cabeça dela para as crianças, tá? E ela se baseia em quem? Num tal de Dr. Redu, né, que existiu aí no século XIX, que afirmava que o sol antecipava a puberdade, tá? Veja, ele é uma autoridade médica, né? E as pessoas acreditavam que isso aqui era verdade, tá vendo? O problema quando você tem uma autoridade que não tem a moralidade também desenvolvida e tem essa mesma autoridade, era um problema. Se você pensar, por exemplo, na inteligência, a inteligência sem
A moralidade, ela vai gerar um problema que eu vou colocar até aqui na tela. Vou nem falar o nome dele, entendeu? Entende? A inteligência com moralidade, ela é benéfica para todo mundo. Imagine a inteligência desse cara aqui se fosse usada com moralidade para fazer coisas boas para a sociedade, certo? Muito bem. Ó, aqui é o 54, né? O remédio para a puberdade precoce deve ser em inglês. Lembra? Ó, respeito, religião, calcado em Maria, né? A Maria fica por conta da colonização portuguesa, né? Os ingleses muitos são protestantes, né? Então, ele não vai acreditar em santo, mas respeita a Maria como modelo de criação de mãe e de respeito. 55, formatação social da família. Aqui então ela dá a solução para evitar essa corrupção na adolescência. As filhas representam seus pais. A esposa deve se voltar aos seus deveres. As mães devem zelar pela educação de seus filhos. Então, ado a ado, cada um no seu quadrado, dentro do que a gente vai chamar de moral cristã. Moral cristã. Ok? Então, para ela existe uma autora feminina, é uma natureza feminina. Se a gente pensar em Simone, ó, repertório cultural para sua votação, né? Simone de Beauvoir, não existe natureza feminina. A mulher não nasce, a mulher se torna mulher. Ela escolhe ser mulher, ok? Então aqui existe uma necessidade de se adequar ao sistema. Simone de Beauvoir está dizendo, vamos escolher se queremos ou não esse sistema, tá? É um degrau diferente do degrau de Nísia, principalmente pela moral cristã, aí, né? Aqui no 56, né, sobre uma menina de 6 anos e um espartilho apertado. A gente já falou em corrupção da juventude, já falamos de felca e já falamos de adereços que enfeitam a menina fazendo essa exposição física, né? Ó, o que que ela diz? A martirizada cintura, tá vendo? Ó? Dolorida cintura da inocente simulava dos penitentes no fanatismo, ou quer dizer, é como se fosse uma violência mesmo, tá? Ou antes das vítimas do Santo Ofício. Espetáculo lastimoso, tá vendo? Ó? Lastimoso e revoltante por ter origem na pretensão de uma mãe a tornar sua filha notável por artifício do corpo. Então, o que que ela falaria hoje se ela soubesse que há desfile de Miss Criança? Eu acho que ela ficaria abismada, porque não deveria existir isso, né? Então, a autora condena todo tipo de exposição física, condena todo tipo de adultização, tá? Como alternativa à exposição física e o determinismo do meio, a educação verticalizada, que a gente estudou, que é de cima para baixo, da lei, criando a lei que institucionaliza a educação, materiais didáticos, instituindo a disciplina e educação religiosa, para que daqui a algum tempo isso já esteja impregnado na cultura. E aí então ficaria mais fácil a aceitação e a gente continua com outro determinismo agora, né? Que é aquele da moral cristã. Ela agora reafirma que na ausência de um projeto político-pedagógico, isso já foi dito, né? Tá vendo que ela está repetindo? As famílias, a gente já falou como? Que a gente falou do homeschooling, certo? Homeschooling tomarão a educação dos seus filhos para si. Então, na ausência do projeto político, mas é só enquanto isso não existe. Mas se existir, é melhor deixar a instituição tomar conta da instrução dos filhos, tá? A mãe, portanto, educadora, deve ser preparada. Ó, como deve ser a mãe? As mães não podem ficar nervosas na frente das crianças, não podem ter vocabulário grosseiro, não podem ser violentas. Elas devem ser como Maria, tá vendo? Então, é como se fosse uma cartilha, um passo a passo. É o mundo platônico da organização racional, é o mundo da utopia de Thomas More, né? É um mundo que dizendo, ó, faça assim, que assim é o correto. E aí fica para você, né, dizer se é totalmente correto ou se deveria relativizar, tá bom? A criança sem escola fica preguiçosa e sensual. Então, isso ela já nega, né? Preguiça numa sociedade religiosa, para a moral religiosa, a preguiça é um dos 7 pecados capitais. O preguiçoso não rende para o sistema, nem para a religião, nem para o capitalismo. Então, não pode ser.
Sensual, a gente já falou. Adultização, nada. Não deve existir, né? Portanto, não se pode permitir as meninas. Olha a cartilha agora. Já falou que a mãe, no capítulo anterior, ela não pode ficar nervosa, não pode ser grosseira, e nem ser violenta, e nem deixar as meninas se aproximarem dos escravos. E agora, o que que a filha deve fazer? Ó, não pode dormir até altas horas do dia, tem que acordar cedo. Não pode sair do quarto sem trocar de roupa, não pode sair de pijama, com roupa de dormir, né? Tem que se adequar ao sistema familiar. Não pode crescer sem um objetivo, uma finalidade, que é representar o ideal de mulher perfeita. Olha aqui o romantismo de novo, tá? E viver sem o estímulo à ordem, e aqui o positivismo. Beleza? Então, se eu tiver, ó, a moral cristã mais a educação positivista, olha a questão legal aí para você, né? O que que eu tenho? Eu tenho a mulher ideal para Anísia Floresta, certo? Ressalta a importância da educação física também, né? Ok? Pois há muitas crianças saudáveis que, em vez de fazerem uso do seu corpo, estão no colo das mães ou das escravas, cultivando preguiça. Então, tem que estimular o corpo, para disciplinar o corpo, e depois a criança está pronta para receber, as doutrinas da educação moral cristã. Agora ela entra na esfera política. Uma educação liberal, ela tem a ideia de que nós temos um local de trabalho e nós temos uma geração de empregos, portanto, né? E ela fala, olha, para estimular o fim da preguiça, o desenvolvimento de todo o país, nós precisamos estimular o cidadão a trabalhar. E ela fala ainda mais que a mulher brasileira é perdulária. Perdulária é que ela gasta muito, tá? E ela faz isso porque ela se preocupa com o presente. Então, não há plano futuro no brasileiro, tá? O brasileiro, ele tem o princípio, segundo Herbert Marcuse, ele é um estudioso da escola de Frankfurt, né? Amigo do Adorno, Walter Benjamin. É, ele fala que existe o princípio do prazer e o princípio do trabalho. O princípio do trabalho. Quem leu Macunaíma, que é o exemplo de brasileiro, sabe, né? Macunaíma está aqui, né? Cultuando o princípio do prazer. A ideia de ficar preguiçoso, alguém faz alguma coisa por ele, a mãe faz a comida, a irmã limpa a casa, o sujeito fica deitado. Estilo Homer Simpson, sabe? O sujeito chega em casa, puxa uma cadeira, liga a televisão, pega uma cerveja e tal, enquanto a esposa fica trabalhando, cuidando dos filhos e tal. Então ela está falando que a mulher brasileira também é assim, né? Perdulária, não tem projeto futuro, porque ela está presa nesse princípio do prazer e não no princípio do trabalho. Se a gente for pensar aqui, ó, como é que é o trabalho na concepção histórica? Quem que estava na formação do país? Nós tínhamos aqui as três etnias, né? O negro, o índio e o português. O português a gente já sabe, veio para cá para mandar, e quem manda não quer trabalhar. E esse português que eu estou me referindo é o que ela fala aqui, que são as pessoas degradadas, mau caráter, etc. Então, esse cara aqui não quer trabalhar. O índio não trabalhava, né? Algumas tribos cultivavam algum roçado, mas a maioria era nômade, a maioria vivia do pescado e do extrativismo. Então vamos colocar aqui, ó. E o negro, que era rei na África, agora ele é escravo aqui. Ele também não quer trabalhar, ele só trabalha porque ele é forçado. Então o trabalho para o Brasil foi sempre uma coisa negativa. Você já deve ter ouvido falar até uma expressão assim, né? Seus pais, né, devem ter dito. Ou até você mesmo, né? Se eu ganhasse na Mega Sena, nunca mais eu iria trabalhar, tá vendo? Trabalho é uma negação. A própria palavra trabalho vem do latim tripalium. Tripalho é aquele tridente que o capeta usa para empurrar as pessoas para elas irem para o caldeirão, porque eles não vão, né? E trabalho também pode significar as dores do parto, né? Tanto que a mulher vai dar à luz e fala, estou em trabalho de parto. O trabalho é sempre algo negativo aí para a sociedade brasileira. Para todos? Não, né? Estou falando historicamente. Eu adoro trabalhar. Vamos lá.
Acusa o brasileiro de desconhecer a economia do tempo e desprezar o trabalho, que é o mesmo tema do anterior. Aí isso mostra por que que a terceira coloca o brasileiro, personificado no Abaporu, como de cabeça pequena. Porque ele é um sujeito que é pouco dado à intelectualidade. E aí ele tem força para trabalhar, tá vendo? Que ele tem a possibilidade do trabalho nos membros grandes, só que ele está sentado. Então, o fato de estar sentado mostra, escorando a cabeça, assim, ó, que ele é um sujeito que está na vibe da preguiça, no princípio do prazer. Quando é que ele vai levantar? Só se tiver algum estímulo. Se a gente falar que vai dar dinheiro, se a gente falar que vai ter uma pessoa que ele gosta ali no jogo de futebol, se vai ter a chance de ser reconhecido em algum lugar, aí esse brasileiro levanta, né, para poder se destacar. Mas até então, sempre sentado, sempre curtindo a preguiça. Sobre cidadania. Todos os brasileiros, qualquer que tenha sido o lugar de seu nascimento, têm iguais direitos, olha que bonito, ó, vendo? A bens distribuídos pelo seu governo. Então, está falando do princípio de novo, né? Lá do iluminismo, da ilustração, de igualdade, assim como a consideração e o interesse de seus concidadãos, certo? Tudo bem, estamos terminando. Calma, né? Sobre religião. Depois tem que rever os capítulos aqui, né? Pega seu livro e vai conferindo para mim, né? Sobre religião. Religião é a cadeia de ouro, olha as frases, né? Que une o céu e a terra, tá vendo? Falou em moral religiosa, é positivo, ó. É a cadeia indestrutível que une os seus deveres. Bonito, não é? Só que tem que lembrar que ela está falando de qual religião? De qualquer uma? Não. Está falando da religião católica, tá? Então, ela vai dizer daqui para frente que o índio tinha que se converter, que o negro tinha que aceitar essa religião, portanto, ela não é tão eclética, aceitando todos esses outros que são diferentes do catolicismo, tá? Ela vai aceitar esse aqui, né? Esse aqui ela vai aceitar. O restante, galera, muita ressalva, né? Mas não podemos condenar, né, gente? Ué, tá no século XIX, né? Ela também teve uma criação, ela também sofreu um determinismo, né? Muita água rolou para a gente chegar hoje no relativismo. Então, a religião deve estar no comportamento, não só dos padres, mas também dos professores. Por isso que fala em educação religiosa, não de uma educação laica, tá? O laico, para ela, ó, é esvaziado de sentido, tá? É preciso uma educação religiosa, associada ao positivismo, né? Não só positivista. Aqui foi o que eu te falei, né? As índias deveriam se converter. Então, eu estou colocando aqui, né? Um trabalho que um sacerdote religioso faz em tribos indígenas, né? Aqui, em outros lugares do mundo. Aqui no Brasil, isso vai acontecer muito, né? Vai haver uma incursão para o interior para poder. Tanto é que você não conhece, tem uma cidade do Brasil que não tem uma igreja, né? Então, o projeto deu certo aqui. Sobre os índios. Pobre raça infeliz, voltada ao desprezo dos homens que te usurpam quanto o homem tem de mais caro na vida, a pátria, a liberdade e a honra. Que lugar ocupar tu há 3 séculos e meio nesta magnífica região onde te havia colocado o eterno aqui é o Deus, né? Ó. E onde os homens da civilização vieram com a religião de Cristo oferecer-te as suas vantagens. Então, para ela, o processo de colonização religiosa teve a vantagem do oferecimento da apresentação de Cristo, de Deus, e ela só é contra ao método usado para isso, que é o método da violência, tá? Tanto dos portugueses quanto da resistência dos índios. Se os índios fossem também conscientes da importância disso, não resistiriam. Ela vai falar isso também daqui a pouquinho, ó. Ela afirma que as Índias foram realmente agredidas pelos portugueses, imoladas, mas as que se converteram se salvaram, tá vendo? Então ela fala, é melhor não resistir, porque esse poder é maior. Aí é uma parte controversa aí, né? Muitos vão criticar essa autora. Quem é Paraguaçu? Vamos lembrar que eu citei aqui Moema. Moema é a Índia do livro Caramuru que se apaixonou por Diogo Álvares Gouveia. Ela tinha uma irmã chamada Paraguaçu. Na hora de voltar para a Europa, ele não levou Moema. Moema morre afogada. Ele leva a Paraguaçu. E Paraguaçu, ela vai desfilar nas cortes europeias. Ela se civilizou. Então, ela está usando a Índia Paraguaçu como um modelo de índio ideal também. O modelo Moema, ou outros que resistiram, não serve para ela, tá?
Caramuru virou filme também com Selton Mello, Camila Pitanga e Débora Seco. Vale a pena assistir, tá no YouTube. A mulher indígena, ela diz que tem um ponto positivo. É fiel. Mas a negra, olha só, as negras não são somente mais íntegras que as africanas. Desculpa, as mulheres são não somente mais íntegras que as africanas. Falando da Índia, é mais íntegra, tá? Então, a africana é negativa e a mulher indígena é positiva para ela, tá? E mais próprias a ajudar a criar nossos filhos. Então, em vez de colocar uma escrava indígena, ela está dizendo, vamos colocar uma escrava africana, vamos usar uma escrava indígena, servindo-nos como fidelidade e submissão, tá vendo? Isso para ela, então, é melhor, né? Sem o servilismo e vícios das infelizes escravas, mas também suscetíveis das mais doces e nobres afeições. Então, ela vai dizer que a Índia é melhor do que a negra. Isso também é controverso, né? Embora ela seja uma educadora, não podemos lembrar, está no século XIX, mas esses valores para nós hoje, né, devem ser repensados. Ó, a autora cita o livro Viagem às Margens do Mucuri, de Teófilo Otoni, deputado liberal do século XIX. E em seu relato, ele denuncia os castigos operados aos nativos brasileiros. Olha só, em 1849, um sargento e poucos soldados que lá ficaram no quartel de Santa Cruz traziam os selvagens, entenda-se como índios, em contínuos e duros trabalhos, e os castigaram com palmatórias. Se a gente já viu que índios, para ela, é positivo, inclusive, ela nega a violência de toda forma, né? Então, essa ação vai ser negativa também, lá. Ó, palmatória, chicote e tronco. Eles aprenderam isso com o modelo português, né? De disciplina. No entanto, a medida do sofrimento dos infelizes só transbordou quando seus cruéis opressores retomaram as mulheres e filhas. Aí, quando agrediu a família, os índios pararam de lutar. Aí eles se entregaram. Então, veja só o que ela está vendo. O índio já ensina para nós que a família é um bem supremo, né? Que devemos cuidar. Evoca os pais para cuidarem da educação das filhas e o que elas leem. Então, a gente já está finalizando o trabalho aqui, né? Ela está dizendo que tem que ter uma lista. Os pais não podem deixar as filhas crescerem soltas, tá? Elas só podem ler livros de moral, livros de religião e livros de história, e estritamente selecionados, como A Cabana do Pai Tomás, por exemplo, né? Como os livros Viagens de Minha Terra, como os livros de Gonçalves Dias, José de Alencar, né? Nada de coisa que deturpa. Quer dizer, se ela soubesse que aqui hoje um menor que não poderia ter tem conta em rede social, ele ia dizer, ó, então isso é um problema do pai, o pai não está educando a filha, porque a filha deveria receber só isso aqui. Está deixando ela se expor por quê? E essa exposição vem desde o útero, né? Desde o ultrassom, né? Você assistir ao filme O Show de Truman, você vai ver que ele é um Big Brother desde o momento que ele está na barriga da mãe, certo? Então, a última linha do texto diz assim: educai para isso a mulher e com ela marchai avante na imensa via do progresso. A glória que leva o renome dos povos à mais remota posteridade. Certo? Aí ela reafirma o tema dela, que é cuidar da mulher e da educação. Certo? Está prontinho, liberado para fazer os exercícios. Pega esse material para revisar, leia a apostila e faça os exercícios. Logo, eu vou marcar com vocês uma live para a gente resolver os exercícios discursivos, que esses ainda não têm um gabarito no material. Certo? Um abraço a todos.